Eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 50-90. Eu quero falar para vocês sobre a votação que iniciou às 14 horas no STF para apreciação desse tema, dessa ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E já inicio aqui para vocês com o voto do ministro Barroso. Muito embora o ministro Barroso tenha votado anteriormente, seguido pelo voto do ministro André Mendonça, mas o ministro Barroso fez um ajuste no seu voto hoje. E, ao meu ver, tirando mais direitos ainda dos trabalhadores. Eu vou passar para vocês analisarem. Se vocês analisarem o voto do ministro Barroso, já é suficiente para vocês analisarem também o voto do ministro André Mendonça, que seguiu o relator, e o voto do ministro Nunes Marques também seguiu o relator. Se eles seguiram o relator, porque eles concordaram com o voto do ministro relator, que é o ministro Barroso. Depois, o ministro Zanin pediu vista dos autos, ou seja, esses autos ficarão suspensos por mais ou menos 90 dias para retornar o julgamento. Mas, pelo andar da carruagem, a não ser que eu esteja enganado, a maioria dos ministros seguirá o relator. E que não é nada bom se isso acontecer. Eu vou passar para vocês aqui o voto do ministro Barroso com a sua modulação. É a remuneração aplicável ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, em especial pela utilização da taxa referencial TR e juros capitalizados de 3%. E a discussão que se estabeleceu aqui era sobre a legitimidade ou não desse critério de reajuste dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quando, da primeira sessão, eu votei e assentei a seguinte tese: a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. E firmei essa conclusão com base no direito de propriedade, no direito constitucional ao fundo de garantia, no direito à igualdade e no que considerei critérios mínimos de justiça social tutelados pela Constituição. Em meu voto, eu expus que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma poupança forçada de titularidade do trabalhador com níveis de segurança semelhantes ao da caderneta de poupança, porém superiores ao da caderneta de poupança em termos de que tem menor liquidez do que a caderneta de poupança, porque você só pode sacar o fundo de garantia em situações especiais previstas em lei. A Constituição fala apenas no fundo de garantia como uma garantia do trabalhador e não cogita do destino desses recursos. No entanto, o grande argumento que foi deduzido pelas entidades que se opunham a esse reajuste é a de que o fundo de garantia esse é um recurso utilizado para o financiamento habitacional, que seria uma finalidade social importante. Eu, ao estabelecer que o critério mínimo deveria ser o da caderneta de poupança, dei efeitos puramente prospectivos a essa decisão, de modo a não produzir nenhum impacto retroativo, sendo que eventuais direitos retroativos poderiam ser discutidos negocialmente ou pelo Poder Legislativo. Gostaria de registrar que há um pedido de adiamento que foi formulado com grande denodo e insistentemente pela Advocacia Geral da União, cumprindo o papel que lhe cabe e que é bem cumprido pelo Dr. Jorge Messias. No entanto, eu estou indeferindo o pedido de adiamento por razões diversas. Primeiro, o prolongamento desse debate, que já dura quase uma década, tem gerado consequências negativas e ampliado a litigiosidade relativamente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Há uma enxurrada de ações que têm sido ajuizadas. Segundo a Caixa Econômica Federal, são mais de 1 milhão de ações ajuizadas discutindo essa matéria. Para que se tenha uma ideia, apenas em 2023
houve o ingresso de 367 mil processos sobre esse assunto na Justiça Federal. A cada mês que se posterga a solução do caso, milhares de novas ações são ajuizadas para discutir a correção do depósito do Fundo de Garantia. Portanto, a solução definitiva dessa ação é medida importante para o bom funcionamento do Poder Judiciário. Além disso, o FGTS tem sido utilizado como fonte do capital para a implementação de políticas públicas. Em 2022, o fundo injetou na economia cerca de 212 bilhões de reais, tendo liberado para os trabalhadores 158 bilhões em saques e 154 bilhões nas aplicações em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e saúde. Portanto, se nós prolongarmos por mais tempo ainda a incerteza quanto à remuneração do FGTS, tem-se o potencial de afetar o planejamento de todas essas políticas públicas. E tampouco se deve perder de vista que se trata de uma ação proposta em 2014, pendente de julgamento há quase 10 anos. Durante esse período, e aqui é um ponto muito importante, eu liberei esse caso para julgamento há muitos anos. E aí, cada vez que se cogitava do julgamento, a alegação era: o país está vivendo uma recessão, o país está vivendo um momento de dificuldade, o país está vivendo uma pandemia, o país está vivendo uma crise de desemprego. E com isso se adiou indefinidamente uma situação que eu considero profundamente injusta. Bom, nesse momento, todas as projeções do Banco Central, do Ministério da Economia e do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil não está em recessão. Surpreendendo a todos, o país vai crescer pelo menos 3% esse ano. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7,7%. É a menor taxa de desemprego da série histórica. Portanto, em algum momento a gente tem que julgar essa causa. Esse é um bom momento. O país não está em recessão e a taxa de desemprego é a menor da série histórica. Mas que não vejo razão para nós seguirmos essa lógica procrastinatória que se pratica no Brasil, que é jogar para frente e deixar para o outro pagar. Um dia vem um cadáver enorme dentro do armário. De modo que eu acho que nós precisamos resolver isso. Dito isso, eu recebi, e declino aqui com toda a transparência, o ministro da Economia, Fernando Haddad, recebi o advogado-geral da União, recebi o ministro das Cidades e recebi a presidente da Caixa Econômica, ouvi todas as considerações, examinei todos os números que trouxeram, pedi ao economista do Supremo que também produzisse os números, distribuí para os colegas e, com base nesse conjunto novo de informações e no fato de que o Fundo de Garantia distribuiu o resultado agora, há pouco, de 2002, eu, reiterando a minha decisão de que o Fundo de Garantia tem que ser reajustado com base, pelo menos, na poupança, estou, no entanto, propondo uma modulação específica que passo a declinar. Eu havia proposto no meu voto que a decisão produzisse efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do acordo. E ressalvei que as normas aqui questionadas estão em vigor há mais de 3 décadas e, por essa razão, eu dei efeitos prospectivos, porque, do contrário, nós teríamos uma situação de grande gravidade fiscal. Portanto, a decisão prospectiva evita a existência de cadáver no armário e o abalo fiscal. Aqui, eu também faço a seguinte observação que considero muito importante. Até 2017, o Fundo de Garantia vinha remunerando repetidamente abaixo da caderneta de poupança. A partir de 2017, houve uma mudança na legislação, permitindo que o resultado do Fundo de Garantia, a rentabilidade do Fundo de Garantia, pudesse ser distribuída entre os correntistas. A partir de 2017, com a distribuição desses resultados, o Fundo de Garantia vem efetivamente remunerando os seus correntistas igual ou próximo à caderneta de poupança.
Portanto, este é um fato. A distribuição dos resultados por liberalidade não é uma obrigação, mas vem aproximando esse resultado. E aqui eu tenho os dados. No ano de 2022, a distribuição ocorreu só em julho, agora passado, 99% dos lucros do fundo foram creditados nas contas dos trabalhadores. Apesar da distribuição, a rentabilidade do fundo alcançou em 2022 o patamar de 7,09%, portanto superior à inflação, que foi 5,79%, mas inferior aos ganhos da poupança, que foi 7,90%, ligeiramente inferior. Além disso, a AGU, em manifestação de 28 de agosto de 2023, trouxe novas projeções econômicas elaboradas pela Caixa. Tais projeções apontaram, a partir dos índices econômicos extraídos do relatório Focus do Banco Central, para os anos de 2023 a 2026, que a rentabilidade projetada para a poupança para todos esses anos é superior à rentabilidade do FGTS, ainda que seja realizada a distribuição de 100% dos resultados do fundo para todos os trabalhadores. Disso decorre, disse a Caixa, que eventual equiparação da remuneração global do FGTS à caderneta de poupança implicará aumento de despesa para a União e a necessidade de ajuste nas diretrizes políticas públicas, inclusive habitacionais, que envolvam recursos do FGTS. Adicionalmente, no último dia 31 de agosto, foi sancionado um novo arcabouço fiscal brasileiro, instituído pela Lei Complementar número 200 de 2023, que substituiu o teto de gastos e tem como objetivo garantir o equilíbrio entre arrecadação e despesas, a sustentabilidade da dívida pública e as condições para crescimento socioeconômico do país. Considerando que 2024 será o ano zero do novo arcabouço fiscal, a mudança da remuneração do FGTS já no ano de 2023 criará a situação de difícil acomodação dentro das regras fiscais recém-aprovadas nos termos da Lei Complementar 200 de 2023. Ademais, já estão em estágio avançado de discussão no Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o projeto de lei orçamentária anual, de modo que, considerando o princípio da anualidade orçamentária, é recomendável que eventuais alterações decorrentes da decisão sejam implementadas a partir do processo de elaboração do PLDO e PLO do próximo ano, relativo a 2025. Portanto, aqui eu estou levando em conta as alegações que considero relevantes da Caixa Econômica Federal. A remuneração da caderneta de poupança ela varia em função da taxa Selic, em função da taxa de juros. E de acordo com a projeção dessa taxa de juros, a aplicação da correção pela poupança aos depósitos anteriores provocaria uma consequência fiscal relevante se nós aplicássemos aos depósitos já existentes. E, além disso, a aplicação aos depósitos, mesmo daqui para frente, impactariam o arcabouço fiscal que não levou em conta essa nova despesa. Por essas razões, eu estou mantendo a minha posição de que é preciso reajustar o FGTS, no mínimo pela poupança, mas fazendo isso aqui, e prezados colegas, as seguintes modulações nessa aplicação. Vejam só, pessoal, ele vai falar sobre as modulações. Vejam o voto dele nas modulações. Em relação aos depósitos já existentes, a regra que eu estou propondo é a distribuição da totalidade do resultado do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017 por liberalidade passa a ser obrigatório. Tem que distribuir o resultado. E com isso não se produz nenhum impacto fiscal. Se houver resultado melhor, se distribui mais. Se houver resultado menos bom, se distribui menos. E, a partir
partir de 2025, portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal, porque não previu essa despesa, a partir de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Portanto, para deixar clara a minha obrigatória distribuição de lucros. Antes da obrigatoriedade da distribuição do resultado. Portanto, qual é a preocupação aqui? Produzir o menor impacto fiscal possível e, portanto, nós não estamos afetando os depósitos atualmente existentes. Em relação a isso, fica mantida a política governamental, agora com caráter obrigatório de distribuir o resultado. Salto 2024, porque é o primeiro ano do arcabouço fiscal, com as circunstâncias de não haver havido a previsão dessa modificação, e a partir de 2025, todos os novos depósitos serão remunerados pela caderneta de poupança. Com isso, eu acho que nós corrigimos uma injustiça para frente e nós evitamos a existência de qualquer cadáver dentro do armário. Quando o ministro está só uma pergunta, então só os novos depósitos, não o acumulado? Exatamente. Só os novos. O acumulado vai ser beneficiado da distribuição do resultado, mas não a aplicação obrigatória. A distribuição do resultado pode equiparar a caderneta de poupança, pode até superar. Isso depende da variação da taxa de juros. Com isso, nós corrigimos uma injustiça e não causamos nenhum gravame à situação fiscal do país, que é uma preocupação que todos nós temos aqui. E nós gostamos de evitar o horror econômico sem produzir o horror jurídico. Portanto, estamos aqui em busca de um equilíbrio possível entre o que me parece justo e o que parece compatível com as circunstâncias do país. Portanto, ministro André, eu, como Vossa Excelência já havia me acompanhado, eu queria dizer que estou reiterando a posição de que o ajuste tem que ser pela poupança, mas alterei a modulação com essas duas observações que acabo de fazer. Como Vossa Excelência já votou, indago a Vossa Excelência como se posiciona relativamente a essa. Como vocês podem ver, sequer ele falou sobre os atrasados entre 1999 a 2013, aquela perda da TR. Ele não mencionou. Anteriormente, no seu voto, ele havia falado que esses atrasados seriam negociados com o Congresso Nacional, com a AGU, com o governo, com os sindicatos. E agora sequer ele falou a respeito disso aí. Ou seja, votou totalmente com o governo federal. Essa que é a grande verdade. Agora vem o voto do ministro André Mendonça, que ele segue o ministro relator. O ministro Nunes Marques também seguiu o voto do relator. Se vocês quiserem ver, depois vocês entram na TV Justiça e vocês analisam isso aí. Mas eu acho muito cansativo mostrar para vocês, sendo que eles seguiram só o voto do relator. Alguns questionamentos que não agrega nada no conhecimento das pessoas, e não agrega nada para o caso aqui. Apenas para demonstrarem erudismo jurídico. Mas seguiram o relator. E abrindo para o ministro Zanin, o ministro Zanin pediu vista dos autos, e que esses autos ficarão com o ministro Zanin até por 3 meses corridos, como vocês sabem, em razão do pedido de vista. É o que eu tinha para falar para vocês sobre esse julgamento de hoje. Tudo bem, nós temos mais ministros para votarem. Por enquanto são 3 votos. Mas pelo andar da carruagem, o que se parece é que os ministros vão seguir o relator. E os ministros vão votar com o governo para tentar enterrar de uma vez por todas esse assunto. Essa aqui é a grande verdade. O STF está legitimando o calote que a Caixa Econômica Federal conferiu aos trabalhadores naquele período de 1999 a 2013. Essa aqui é a grande verdade. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entender que meu canal tem relevância jurídica, inscreva-se no meu canal e fiquem todos com Deus. Infelizmente, não podemos confiar nos homens de toga preta.